Catecismo maior. Vamos nesta hora dar continuidade à nossa abordagem na pergunta 87, voltando para a nossa pergunta 87. Nós estamos ainda trabalhando sobre as aplicações da obra da redenção no coração dos eleitos. O último elemento analisado, como o último aspecto da obra da redenção aplicada na vida do eleito, que é a glorificação, que na realidade a gente diz que é o último elemento, mas na realidade é um elemento que é aplicado progressivamente. A gente fala do último porque a conclusão final da obra da redenção é chamada de glorificação, é quando aquela glória pretendida para nós, aquela glória preparada para nós, aquela glória predestinada para nós, ela se torna plena, ela se manifesta, ela completa aquela glória que Deus tinha para nós, reservado para nós em Cristo. Então, quando a sua glória divina se revela através da glória do Filho para realizar uma obra gloriosa, elevar a nossa condição humana frágil e pecaminosa a uma condição gloriosa. Esta é a glorificação. Então nós vimos que ela começa aqui na terra, com o chamado do Evangelho, com a aplicação dos primeiros elementos. Ela continua após a morte, no aperfeiçoamento da nossa alma, na contemplação da glória do Senhor e no desfrute dos benefícios gloriosos no céu, que são também temporários, intermediários, aguardando o estágio final que se dá na ressurreição, onde é o que nós estamos trabalhando, a respeito da ressurreição dos mortos, ressurreição corpórea dos mortos, para que ocorra então a glorificação final, a aplicação final da glorificação na vida do crente. Então, voltando aí para a pergunta 87, trabalhando a parte final da pergunta, diz assim a pergunta 87. Os irmãos podem acompanhar aí no boletim, que foi transcrito. Pergunta 87, que diz assim: que devemos crer acerca da ressurreição? Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos. Então os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos, pelo Espírito e pela virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele, e os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para a vergonha, como por um juiz ofendido. Então, nós já vimos aí que a doutrina da ressurreição é uma doutrina fundamental, basilar para a fé cristã. Por isso o catecismo começa dizendo que devemos crer nesta doutrina como fundamento da fé cristã, principalmente por causa da ressurreição de Cristo, porque a base da ressurreição dos mortos é a ressurreição de Cristo, principalmente por aquilo que a ressurreição de Cristo significa para a nossa redenção. É um ato redentor, é uma obra redentora. Então, negar, resistir, não crer nesta doutrina é comprometedor para a salvação. Então, nós já vimos que é uma questão de doutrina fundamental para a fé cristã, que não crer nela é atestar incredulidade ou fé não bíblica, ou crença não evangélica, não fundamentada no Evangelho, uma falsa fé. E a crença na ressurreição de Cristo, Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 15, nós vimos a crença na ressurreição de Cristo, que é um elemento fundamental da fé cristã, associa-se à crença da ressurreição dos mortos, a importância desta doutrina para a compreensão da conclusão da obra da redenção, da consumação de todas as coisas.
como nós vimos na semana passada, isso então implica que o que nós chamamos de escatologia, ou doutrina do fim, ou doutrina das últimas coisas, não é um ponto insignificante ou menos importante na doutrina. É importantíssimo a doutrina, a escatologia. O problema é que são muitas correntes, muitas confusões, existem muitas questões obscuras e complexas, e mete medo em muita gente, né? Tem gente que não gosta de falar do Apocalipse, das coisas do fim, né? Fica morrendo de medo. Agora ficam com medo das coisas erradas. O problema do ser humano é que ele tem medo das coisas erradas. O próprio Jesus Cristo disse isso, que o homem teme demais o homem, mas teme de menos Deus. Ele disse, e aí disse para os discípulos: vocês devem temer o homem naquilo que o homem deve ser temível, mas jamais devem temê-lo naquele temor que só deve ser devido a Deus. Isso agora foi filosófico, né? Ele diz assim: temei. Eu vou dizer a quem vocês devem temer mais, porque ele está falando das perseguições que existiriam, das ameaças e do maior mal que o homem poderia praticar contra o outro: matar, tirar a vida, matar. Esse é o maior mal que um homem pode praticar contra o outro, ceifar-lhe a vida. Aí Jesus disse: vou dizer a quem vocês devem temer mais. E aí ele não botou nem o diabo nem os demônios no meio, né? Outra coisa errada, a gente teme os demônios e Satanás além da conta, né? Nós superestimamos, né? Nem subestimar, nem superestimar, nós superestimamos Satanás. Então, atribuindo a ele um certo terror que não lhe é devido, que não é dele. E aí ele diz: eu vou dizer que vocês devem temer mais. Temei aquele que pode lançar o corpo. Ele está falando de um mal punitivo, de um mal destruidor. Ele diz assim: temam aquele que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Então, tratando-se das coisas do fim, tratando-se de Apocalipse, tratando-se de escatologia, as pessoas ficam muito com medo daquelas coisas descritas de maneira figurada e simbólica em Apocalipse, né? Um dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, será que vai existir mesmo? Que os dispensacionalistas, os premilenistas dizem que vai existir, né? Que aquela figura descrita em Apocalipse, aquela figura horrenda, que é uma mistura de homem, mulher, animal. Vocês já viram? Aquele bicho tem cabelo, parece que é cabelo de mulher, cara de não sei o que. Tem um bicho aí do Apocalipse que é uma mistura de homem, mulher e bicho. Pensa num bicho feio, a descrição do bicho. Aí a mãe disse assim: pastor, é verdade, vai existir um bicho desse mesmo? Eu fico morrendo de medo no bicho desse aí. Aí outros ficam morrendo de medo de uma catástrofe, né? Do impacto de acontecer um impacto na terra para destruir a terra, de as coisas pegarem fogo. Tem medo dessas coisas catastróficas. Fica morrendo de medo do Apocalipse ser real, quanto às suas figuras de catástrofe, ou de figuras horrendas e perseguidoras. Mas, meus irmãos, a gente esquece do principal elemento do Apocalipse. O Apocalipse é sobre o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas da maneira que conhecemos, deste mundo, desta vida que nós conhecemos. É o fim dela. A gente fala fim do mundo, é o fim do mundo. Desse mundo que a gente conhece, desta vida que a gente conhece. Só que o principal elemento do fim do mundo, do fim da vida, do fim de todas as coisas, a gente se esquece. Que é? Qual é? Sim, mas o que é que acontece com ele? Entre a gente e ele, o que é que vai acontecer? A coisa mais temível do Apocalipse devia ser o juízo, o grande tribunal, o juízo final. As pessoas atribuem à besta, ao anticristo, o terror. Ficam morrendo de medo da besta, do anticristo, porque vai fazer isso acontecer. Mas não temem estar diante de Deus como um justo juiz. Está entendendo o foco errado, até do temor, até do medo? Está errado, erradíssimo. E interessante é que o texto que nós lemos, não sei se foi do Salmo, que fala exatamente, acho que foi o Salmo,
que diz que o povo estaria diante de Deus, diante do Senhor, que julga, que conhece todas as coisas e julga o homem com justiça, que não tem como escapar do olhar dele. Aí as pessoas dizem assim: só quem pode me julgar é Deus. Mas eles pensam, não tem noção do que significa Deus ser o único capaz de julgar, porque Ele é justo, juiz implacável, de conhecedor infinito de todas as coisas. Ele conhece tudo, e de um poder perscrutador que desnuda a sua alma diante dele, fazendo com que você tenha vergonha de existir diante de seu olhar santo, penetrante. Você fala do olhar julgador dos homens, você fica falando do medo e da repulsa do olhar julgador dos homens, não tem noção do que é o olhar julgador de Deus. Seu olhar penetrante, seu olhar fulminante, de santo e poderoso sobre sua alma, desnudando-a diante dele. As pessoas não têm noção do que isso significa. Deus só deu uma amostrinha para Israel quando estava falando com Moisés, fazendo relâmpago e trovões e balançando o monte, e o povo se tremendo de medo, dizendo: Moisés, fale Deus contigo e não conosco, estou morrendo de medo. Deus só deu uma amostra, Deus não estava nem julgando ainda o povo. Deus só estava manifestando um pouco do seu poder para que realmente eles temessem. Então, quando as pessoas dizem assim: só Deus pode me julgar, parece que eles estão falando daquele velho gagá que pode ser enganado e que no final das contas vai passar a mão para a cabeça e dizer assim: eu sei quem você é, meu velho, vá-se embora, e pronto. Não tem noção de quem é Deus. Então, o que nos aguarda, que é isso que o catecismo vai nos levar, a pergunta 87 vai nos levar para a pergunta 88, exatamente o que ocorre após a ressurreição. Então, o grande evento preliminar do juízo final é a ressurreição dos mortos. Por isso que aí não cabe arrebatamento secreto, não cabe duas ressurreições, uma única ressurreição, dando início ao fim de todas as coisas, que é o julgamento final. Então, a doutrina da ressurreição é de fundamental importância, é basilar para a fé cristã, é comprometedora para a salvação, é redentora, é de valor redentor, salvador. Questionar ou não crer na doutrina da salvação compromete-se para da doutrina da ressurreição, compromete-se para a salvação. Então ele diz: o que devemos crer? Que haverá uma ressurreição final, tanto de justos como de injustos, ou seja, todos vão ressuscitar. A ressurreição não é exclusiva para os crentes, a ressurreição é geral para os homens. Então a ressurreição, essa doutrina é tão importante que ela faz parte de um dos credos mais antigos da igreja cristã, que é o credo apostólico. O que é que diz no credo apostólico sobre isso? Creio na ressurreição dos mortos. Mostrando que essa doutrina, essa crença era fundamental para a fé cristã, a ponto de Paulo tratar de uma maneira profunda sobre isso. Então, a ressurreição de justos e injustos, certo? E que o corpo do crente ressuscita, unindo-se a sua alma se une, a perfeita, se une a um corpo glorificado. Os vivos serão transformados e terão corpos, os vivos crentes serão transformados, terão um corpo glorificado. Vamos trabalhar um pouco mais sobre isso quando falarmos da glorificação do corpo do crente que morreu. E os corpos dos ímpios ressuscitarão, com também uma certa transformação, que nós vamos ver isso porque é necessária. Não um revestimento de glória, mas um revestimento de eternidade e imortalidade, porque senão eles não suportarão a eternidade. Esse corpo mortal precisa ser revestido de imortalidade para suportar a eternidade,
Paulo fala sobre isso, e quando ele fala sobre isso, ele está colocando um aspecto geral para que o corpo suporte a eternidade. Então ele fala da glorificação do crente, porque é uma relação, o seu corpo tem uma relação com a obra de Cristo, mas o corpo do ímpio tem uma relação com o plano eterno do Senhor em Cristo como juiz. Então o seu corpo também sofre alterações, não alterações de glorificação na relação com Cristo, mas de preparação para o juízo eterno. Nós vamos ver isso um pouco, alguns textos dão informações importantes sobre isso. E o corpo do crente é glorificado tendo os elementos de sua glorificação relacionados a Cristo, ao corpo ressurreto de Cristo, e o que Cristo vai transmitir a nós, que aí a glória do Filho sendo transmitida a nós, a glória do homem perfeito que é Cristo, a glória da humanidade perfeita de Cristo sendo aplicada a nós. Por isso que o plano de Deus fica bem claro em Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Aí no 30 ele explica qual é o plano. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo, para sermos homens perfeitos segundo a imagem da perfeição do Filho Jesus Cristo. Então, tendo este o plano final de Deus, sendo este o plano final de Deus, nos tornar perfeitos na imagem do perfeito Filho, aí ele diz, como é que o plano se aplica? Aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Então, ele diz qual é o propósito final, qual é o propósito de Deus para a predestinação, e diz como é que ela se aplica gradativamente, aí a aplicação dos elementos da salvação. Predestina, chama, aplica inicialmente a obra e conclui com a glorificação. Então, a parte final diz assim, que a ligação do crente com Cristo, que é o cabeça da igreja, o cabeça do universo, porque Cristo vai trazer restauração não só para o crente, mas também para toda a criação, que se tornará herança de Cristo e por conseguinte também herança nossa. Que tudo lhe foi dado, tudo pertence a Ele. Então é tanto que em Colossenses Paulo diz que nele tudo se converge, tanto no céu como na terra. Todas as coisas a Ele foi dado e Ele preenche tudo, e tudo passa a ter sentido e uma relação plena e harmoniosa entre terra e céu, tudo que existe, tudo que é de Deus. Aí vejamos, esta ligação com Cristo como cabeça, ele diz que baseado nisso, a nossa glorificação, a glorificação do corpo, tem elementos como os de Cristo, como o corpo glorificado de Cristo. Então, o corpo glorificado, ele sofre alterações. Há uma continuidade e uma descontinuidade. Qual é a continuidade? O corpo do crente mantém a sua identidade pessoal, sua identidade como pessoa, atrelado à personalidade que sua alma traz, também mantida. Então, a personalidade mantém-se, a identidade física e características pessoais mantém-se. Nós vamos ver um pouco isso olhando para Cristo. A gente só consegue ter uma ideia com o spoiler que foi dado em Cristo. O corpo ressurreto de Cristo, diz Paulo, é a base para a nossa ressurreição. Ele, como cabeça, traz todos os crentes ligados a Ele, recebendo os elementos para a glorificação do corpo, semelhantes ao que ele recebeu em seu corpo glorificado. Então, há uma permanência de identidade, há uma permanência de personalidade, mas há uma mudança quanto à qualidade, quanto ao quantitativo, a qualidade deste corpo. Então, há algumas mudanças de propriedade, algumas mudanças aí que qualifica esse corpo, que é o que Paulo vai dizer. Aí vamos abrir e trabalhar um pouco esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, certo? 1 Coríntios 15, vamos ler primeiro do versículo 42 ao 44, alguém abra e leia.
Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem do terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Tá bom por enquanto. Qual é o grande problema desse texto aí, dessas explicações de Paulo? A grande dificuldade é entender o que Paulo quis dizer com corpo espiritual. Essa é a grande dificuldade do texto. E baseado nessa dificuldade, muitas heresias foram criadas ao longo da história do cristianismo. Uma delas é negar a ressurreição corpórea, é negar que vai haver uma ressurreição física, do corpo físico, que essa ressurreição é um retorno à vida através de um corpo espiritual, de um corpo fantasmagórico, de um corpo espírito, de um corpo não físico, certo? Inclusive há grupos fortes para desconstruir essa ideia da ressurreição corpórea. É bem interessante que isso surgiu nos primeiros anos da era cristã, após a ressurreição de Cristo. A própria ressurreição de Cristo, houve um questionamento tanto quanto a sua ressurreição, quanto a maneira como ele ressuscitou, né? Os gnósticos, por exemplo, diziam que Cristo não ressuscitou com corpo físico, foi fantasmagórico, um corpo fantasmagórico, que não foi físico. Inclusive alguns concílios na igreja cristã precisou tratar esse tema e reafirmar o ensinamento bíblico da ressurreição corpórea, física de Cristo, certo? O próprio Paulo vai falar isso, vai mostrar não só que houve um questionamento da ressurreição, mas um questionamento de como se deu a ressurreição, de como ele ressuscitou, de que ele não ressuscitou, de que não voltou ao seu corpo físico, mas um tipo de corpo especial. Inclusive tem uma corrente cristã que diz que há corpos espirituais esperando os crentes para eles voltarem com estes corpos espirituais, porque Paulo fala há corpo espiritual e há corpo natural. Então há uma certa dificuldade, mas se nós lermos o texto, aí é importante ler 1 Coríntios 15 todo. Nós vamos ter alguns indícios, alguns sinais aí hermenêuticos que vão nos ajudar, exegéticos, que vão nos ajudar a elucidar essa questão. E quando a gente entender no texto o que é este corpo espiritual, a gente vai entender melhor a questão da ressurreição, e de que não podemos afirmar uma ressurreição fantasmagórica ou uma ressurreição de corpo espiritual, mas uma ressurreição de fato e de verdade do corpo físico que foi sepultado, do corpo que a morte levou e tornou-se pó. É o retorno à vida através do corpo que este indivíduo tinha antes, porém um corpo agora transformado. A prova maior é da própria ressurreição de Cristo. Ele volta com o seu corpo. A diferença é que o corpo de Cristo, qual é a diferença? Eu estou falando demais, eu quero instigar os irmãos a pensarem. Antigamente, Cristo, quando estava antes da ressurreição, ele vai entrar no ano, ele tinha que abrir a porta. Sim. Aí não vamos falar sobre os potenciais, sobre as qualidades deste corpo. Mas eu quero falar sobre o que é o corpo de Cristo e o corpo dos crentes, tá? Quando morre. Qual é a diferença? Qual é o elemento de grande diferença aí?
O corpo de Cristo que ressuscitou e o corpo dos crentes que vão ressuscitar. Tem um ponto aí fundamental de diferença. Não, a transformação é a mesma. Tem um elemento importante que Davi havia profetizado que não podia acontecer com o Messias. Ele não pode ver corrupção. E o que significa aí corrupção? Deterioração do corpo. O corpo de Cristo não deteriorou-se, não apodreceu. Cristo não perdeu. O seu corpo não se tornou pó. Ele passou 3 dias morto. Seu corpo não viu corrupção. A ideia de não ver corrupção é não se deteriorar, não voltar ao pó. Seu corpo não volta a pó. E na verdade ele não vive pó. Seu corpo tem ligação com Adão quanto matéria, né? Tem um aspecto do Espírito Santo envolvendo esta formação no ventre de Maria, porém seu corpo, sua genética está ligada a Adão, a origem de Adão. Ele é humano, descendente de Adão. Inclusive a promessa é essa, um descendente teu. Então ele é humano, sua natureza humana descende de Adão, porém sem a corrupção de Adão, sem a culpa de Adão. Nós já vimos isso aqui, sem a culpa de Adão e sem a corrupção da natureza. Porém sua natureza humana é herdada em Adão, vem de Adão, tá? Aquela condição que Adão tinha antes da queda, ele não se deterioraria, não iria. É porque a deterioração vem da maldição da morte. Como Cristo não tem a maldição. Porém, é uma diferença entre o corpo e a alma. O corpo é mortal. O que significa isso? O corpo pode morrer. Como o homem era santo e justo e podia pecar, a alma poderia cair do seu estado de graça original, do seu estado de justiça, né? A alma era justa, santa e perfeita, mas poderia cair do seu estado original de justiça, não é isso? O corpo era perfeito, não se destruía, mas era mortal, ou seja, poderia morrer, poderia passar pela maldição da morte, diferente da alma, porque a alma é revestida de uma condição de eternidade, tá? A alma é imortal nesse sentido. A alma não é destruída, não morre no sentido de deixar de existir, a não ser que Deus quisesse fazer isso, mas Ele não o quis. Então a alma foi feita de uma maneira para existir eternamente, para não morrer, para não deixar de existir. Já o corpo não. O corpo foi feito com potenciais de mortalidade. É tanto que Paulo vai dizer que é este corpo, que esta condição não foi necessariamente colocada pelo pecado, mas é a condição natural do homem, em que a maldição do pecado, a maldição da morte se vale dessa condição frágil e em potenciais de morte, de mortalidade. Então a morte destrói o corpo, em separando ele da alma, o destrói. É chamado de corrupção do corpo, a destruição do corpo. Esta condição aí, Cristo não passou por ela. Jesus não teve o seu corpo. Inclusive há 2 profecias ligadas ao corpo de Cristo em sua morte. Quais são? Um fala sobre o quê? Estou instigando os irmãos, né? Nenhum seus ossos se quebrariam. Isso, uma profecia de que seus ossos não se quebrariam. Lembra? Tem essa profecia de que seus ossos não se quebrariam. E uma outra profecia é que seu corpo não veria corrupção, não seria deixado na morte. Que Davi está falando, tanto que é invocado esse texto de Davi, vai dizer assim: mas Davi não morreu e virou pó, não está pozinho aí? Como é que ele diz que seu corpo, Deus não deixaria o seu corpo na corrupção, não lhe deixaria morto, não deixaria seu corpo ver corrupção? Aí Davi não está falando dele, Davi está falando do Messias, que seu corpo não passaria pelo processo de decomposição. Essa é a grande diferença. O corpo de Cristo não viu corrupção, decomposição. O nosso, os que morrerem, vocês que morrerem, que eu vou ficar vivo na volta do céu. Brincadeira. Os que morrerem
terão seus corpos. Aí diz: pastor, e se alguém morreu naquele dia? Assim, aí só tem umas minhoquinhas lá, uns bichinhos pocando, então não está todo destruído, mas já está no processo, né? É óbvio que a ressurreição nos coloca, a glorificação do corpo é em igualdade com Cristo, mas existe essa diferença de que seu corpo não viu corrupção. Então, mas ele ressuscitou com o mesmo corpo que ele morreu, só que esse corpo sofreu transformação. Nós vamos ressuscitar com o mesmo corpo. Aí a continuidade, o mesmo corpo no sentido que é a mesma identidade, são as mesmas características, a mesma personalidade que a alma traz para nós. A pessoa, nós vamos ser identificados como aquela pessoa. Pastor Daniel, é o pastor Daniel ali, é ele ali, não é Daniela, Daniele, é Daniel, é o Daniel, viu? Então, entende? E quando ressuscitar, vai ressuscitar com que gênero? Sua identidade, seu corpo. Aquilo que Deus lhe deu originalmente não vai se perder, tá? Porque é restauração da criação e não uma outra coisa, não a mutação, não. É a conclusão da obra da criação, é a consumação da criação, tá? Não a deturpação dela, pelo amor de Deus. Inclusive os saduceus que não acreditavam na ressurreição quiseram pegar Jesus Cristo numa pegadinha, né? Botar uma pegadinha para Jesus Cristo. O homem casou com várias mulheres e quando ele ressuscitar, quem é a mulher dele? Vocês estão esquecendo em que condição relacional, não física. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que os crentes são assexuados. E que seremos como os anjos, né? Seremos como os anjos, mas a ideia ali como os anjos não é em relação de identidade sexual, de questão sexual em si, mas de relacional. Não constitui família, anjo não constitui família. Que na eternidade, nosso tipo de relacionamento como irmãos em Cristo não envolve relacionamento conjugal, mas continuaremos homens e mulheres, machos e fêmeas. Mas nossa sexualidade não será mais usada para procriação e para constituição familiar. Essa é a ideia. Jesus Cristo está colocando que eles não compreendiam. Então vamos lá. Quem abriu o texto aí, ajuda a gente a entender os elementos que Paulo colocou de mudança. Então há uma continuidade, ou seja, a ressurreição é corpórea, é o corpo físico. Então como é que a gente entende aí que a chave do texto é corpo espiritual? Paulo vai explicar que há vários tipos de corpo, há vários elementos, há várias formas de corpo, né? Aí ele compara corpos, a vida humana com a vida animal. Ele vai dizer assim: há corpos humanos, há corpos animais, formas diferentes de corpos. Há corpos terrenos, há corpos celestes, falando dos astros, falando também dos próprios anjos como uma forma de existência, como uma forma, né? Como também um tipo de existência, de ser. Aí ele vai dizer que há vários tipos. Então ele vai dizer que a nossa ressurreição assemelha-se o que acontece com uma semente jogada no solo. A semente tem todo o potencial, tem todos os elementos genéticos para a árvore que ela se tornará. Porém, esta semente morre, ela perde alguns aspectos de sua forma. O elemento continua, os elementos, o potencial genético continua, sua identidade genética continua. Porém, há algumas modificações, que é a ideia de que a semente morre, porque ela deixa de ser uma mera sementinha, e seus potenciais são aflorados e começam a produzir coisas extraordinárias a partir de seu potencial genético. Ela deixa de ser aquela mirrada semente e passa a ser uma raiz com caule, folhas, até se tornar uma árvore frondosa, dependendo do tipo da planta,
e frutífera, mas todo aquele potencial já estava naquela micro semente. Aí diz assim: lançar na terra é necessário para que aquela semente morra, para que ela deixe de ser uma mera sementinha e todo o seu potencial se aflore, tornando-se algo grandioso e frutífero. Ele diz: a nossa morte é de igual modo. Esse corpo natural ligado a Cristo tem todo o potencial para se tornar um corpo glorioso. Então a morte é a terra fértil, a morte e a destruição do corpo é o ambiente em que este corpo vai voltar glorioso, o Senhor vai usar para trazer este corpo, fazendo com que este corpo, que tem a matéria que vem da terra, seja revestido de todo um potencial glorioso ligado a Cristo. O potencial deste corpo glorioso não está no homem naturalmente, está em Cristo. Por isso que os ímpios não vão ressuscitar com este corpo glorioso, esse corpo com elementos de perfeição e poder, porque eles estão ligados a Cristo, e Cristo dá a nós por meio da fé, da união mística com Ele. Então este potencial está na relação com Cristo. Por isso que Cristo vai dar a ordem para que o corpo volte, e esta ligação a Cristo vai transmitir um potencial de transformação para este corpo, que ele se tornará glorioso. E Paulo vai falar que elementos são estes, mas para a gente entender melhor, vamos entender o que significa espiritual e natural. Paulo diz assim: o corpo que teremos é um corpo espiritual, só que espiritual aí contrasta com dois outros elementos. Qual é o contrário de espiritual no texto de Paulo? Falem mais baixo que eu não estou conseguindo. Espiritual no texto contrasta com um outro tipo de corpo. Qual é aí no texto de 1 Coríntios 15? São dois: natural e carnal. Então aqui rapidinho a aulinha de português. Espiritual no texto não é um substantivo, é um adjetivo. Ou seja, não é corpo espírito, é corpo físico espiritual, de qualidade espiritual e não de natureza espiritual. Se fosse um substantivo, aí seria corpo espírito, corpo fantasma, corpo plasma. Não é um substantivo, não é corpo espírito, é corpo espiritual, é qualidade, é a qualidade, em contraste com corpo natural. Ou seja, o que significa esse corpo natural? Não é necessariamente um corpo físico, só porque ele é físico, é o natural e não é só físico. Eu vou mostrar isso no próprio texto. É natural é natural quanto, contraste com o espiritual, é natural quanto as suas limitações. Um natural que morre, um natural que é capaz de deteriorar-se, e um natural que não é preparado para as coisas eternas. Está entendendo aí a diferença? E um natural frágil. Então, quando ele diz natural, é a qualidade desse tipo de corpo que foi criado na criação do Senhor. Um corpo que é capaz de morrer, um corpo que é capaz de deteriorar, um corpo que não é capaz de suportar coisas eternas, e um corpo frágil. Quando você pegar o contraste que Paulo faz, ele diz assim: fraco e forte, corruptível e incorruptível. Ó, tá vendo que isso é qualidade desse tipo de corpo natural. Aí ele vem e bota o contraste entre espiritual e carnal. Então, a diferença é a fragilidade do corpo natural e o potencial e o poder do corpo espiritual. A incapacidade do corpo natural de ser habitação plena de Deus, e a capacidade do corpo espiritual em Cristo de ser uma habitação plena em Deus. Ou seja, espiritual aí significa que é um corpo
capaz de se tornar a habitação plena do Espírito Santo, o que o corpo natural não podia ser, não poderia ser. O resumo é todo esse: é um corpo em que Deus pode, através do Espírito Santo, fazer a habitação plena. Por isso que ele é espiritual. Aí o contraste, você vai entender o contraste entre Adão e Jesus. Ele vai dizer que Adão é o representante do corpo natural e carnal. Jesus é o representante do corpo espiritual. Mas o corpo de Jesus é físico? Não é físico? O que torna o corpo de Cristo? Por que Cristo é o exemplo do corpo espiritual e Adão não é? Porque Cristo é a habitação plena do Espírito de Deus. Seu corpo, principalmente o ressurreto, é capaz não só de suportar, mas de transmitir a gloriosa habitação do Espírito Santo nele. Por isso que ele é espiritual e o outro é natural e carnal, pela sua fragilidade e pelos efeitos do pecado sobre ele e pela impossibilidade dele ser um templo santo do Senhor. Na ressurreição, nosso corpo e nossa alma são capazes de ser habitação plena. Daí Pedro está dizendo isso lá na sua carta, que nós estamos sendo feitos construção espiritual de Deus, templo da habitação santa do Senhor, onde Ele poderá habitar plenamente conosco e nós com Ele. Cristo, antes da ressurreição, já é o corpo espiritual. Isso, ele já é, porém seu corpo está sob os efeitos do pecado, então ele está sob um estado de humilhação para quem o vê, certo? Sua glória ainda não pode ser vista, sua habitação espiritual, como uma habitação espiritual, não pode ser contemplada. É a ressurreição que permite isso. Ele já é. Quem disser que Jesus Cristo não é a habitação plena do Senhor, que seu corpo não é espiritual, porém seu corpo precisa passar pelo processo que Paulo diz de morrer. Por que ele precisa morrer? Porque ele vai enterrar junto com a morte, com a condição do seu corpo, as mazelas do pecado sobre o corpo, no aspecto físico, no aspecto de deterioração, de capacidade de destruição dele, tá? Então Cristo vai tirar os efeitos do pecado. O seu corpo recebeu os efeitos do pecado, sem pecado, mas os efeitos. Então quando ele morre, ele vai levar junto com ele as mazelas do pecado que atingiram o corpo. Daí ele ressuscita com o corpo sem mais os efeitos, tá? Seu corpo já é espiritual, mas precisa passar pela morte para se revelar, se manifestar espiritual. O senhor está entendendo aí a diferença? Já o é, mas no estado de humilhação não pode ser contemplado, porque o estado de humilhação é exatamente ele submetendo o seu corpo a algumas das mazelas que o pecado trouxe, para que na ressurreição ele libertasse o seu corpo e fosse a base para a libertação final do nosso corpo de todos os efeitos do pecado. E agora nós não somos naturalmente corpo espiritual, mas uma boa palavra sua, já somos como crente. Nós já somos corpo espiritual? Como corpo? Nós temos o Santo Espírito. O Espírito Santo já habita em nós, mas não somos ainda aquela habitação plena e perfeita, porque a obra está. Mas o Espírito já habita em nós. Só que esse corpo que está sendo preparado, ele se manifesta espiritual de maneira plena na ressurreição. Por isso que a glorificação também é um processo. Estamos sendo glorificados, estamos sendo aperfeiçoados. Então, este corpo espiritual, que é corpo preparado e perfeito para a habitação do Senhor, que é essa ideia de o espiritual contrasta exatamente a isso. As fragilidades da natureza da vida natural de Adão, os efeitos do pecado sobre o corpo
impedindo que este corpo seja uma habitação perfeita para Deus. Na ressurreição, com base na obra de Cristo, nosso corpo se torna capaz de ser uma habitação perfeita. Então, esse é o contraste entre espiritual e carnal. Espiritual aí é qualidade, é adjetivo e não um substantivo. Não é corpo fantasma, não é corpo espírito, é corpo espiritual, de qualidade espiritual. Um corpo em que pode ser a habitação do espírito e preparado para coisas espirituais grandiosas. Então sua fragilidade e limitação de corpo natural é transformada. Agora leia, cadê o texto de 1 Coríntios 15? Vamos entender os elementos aí, entendendo a palavra-chave do texto, que é espiritual. Corpo espiritual não é corpo espírito, não é corpo fantasma, é corpo de qualidade espiritual, de valor espiritual, que é um corpo capaz de experimentar, suportar e se relacionar com coisas espirituais grandiosas, como a habitação do Espírito Santo, como a contemplação do céu e da glória do Senhor e a vida eterna. Ele é capaz de suportar e experimentar coisas espirituais eternas, o que este corpo hoje não é capaz de fazer. Mas é físico, e nós vamos provar isso no próprio paradigma Cristo, no próprio molde Cristo, tá? Vejam aí, 1 Coríntios 15, 42. Já lembro. Não, quando ele começa a falar sobre as qualidades deste corpo, a diferença. Primeiro elemento, cadê? Vamos aí, me ajudem aí. Pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na Calma, devagar. Primeiro elemento, corpo, vá. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Corrupção e incorrupção. Essa ideia de corrupção é capaz de perverter sua condição natural, de perder sua condição natural, de morrer, de se deteriorar, de se destruir, né? De se corromper, de perder a condição perfeita que ele tinha, santa que ele tinha. Não, é capaz de se corromper e nesta corrupção se deteriorar, tá? Então, o que é corruptível se reveste de incorrupção, de incorruptibilidade. Não é isso que ele está falando aí? O corruptível deixa de ser corruptível, não se corrompe mais. Então, este mesmo corpo físico vai deixar de ser um corpo capaz de se corromper, de ser destruído, de ser atingido pelo pecado. Tá? Primeiro elemento, corrupção e incorrupção. Vejam aí. Semeia-se desonra, ressuscita em glória. A desonra aí é a condição inferior deste tipo de vida, desse tipo de corpo, né? Que a ideia de comparado com o Paulo está comparando com outros tipos de corpos, este é capaz de perder seu estado original, ou seja, é capaz de ser desonrado, de ser diminuído, como de fato, quando você olha, por exemplo, o que o pecado trouxe de deturpação, é bem interessante. O pecado deturpou a condição humana de tal maneira que, quanto ao orgulho, quanto à condição espiritual, o homem se tornou orgulhoso, ou seja, ele se acha mais do que o próprio Deus. Mas quando ele fala de sua condição natural, ele é pior que animal. Por quê? Porque ele veio do macaco. A teoria mais aceita sobre a origem do homem veio do macaco, veio de um ser muito inferior a ele, certo? E aí foi evoluindo. Então, olha o que o pecado faz na percepção, na percepção do homem. O eleva em orgulho, ou seja, o coloca em ideias acima de Deus e numa realidade abaixo da sua condição natural, abaixo da própria condição. O homem nem está acima de Deus, nem abaixo dos animais. O homem está entre Deus e os animais, que ele é mais importante que os animais. Aí ele pegou e botou o homem acima de Deus e abaixo dos animais. Olha que coisa louca. Só para amarrar um pouquinho, tem uma teoria chamada teoria. Eu queria uma água. Sim. Teoria do caos, que é científica também. Que tudo que é organizado tende a ficar desorganizado. Então,
Da onde vem o homem? De algo que é menos organizado. Para algo tão mais organizado e perfeito, né? Não, isso não. E nunca mais volta àquela condição. Então, assim, em vergonha, em humilhação, que é vergonha, né? Como é? Semeia-se em desonra. Desonra. Em glória. A condição de desonra é tanto no aspecto da inferioridade da condição humana natural, mas o que o pecado fez, desonrou, abaixou o nível da condição humana muito abaixo da condição natural do que Deus colocou o homem como coroa da criação, como imagem e semelhança do Senhor. Então, essa condição desonrosa que o pecado nos colocou, ela é desfeita, certo? Obrigado, meu irmão. Na desonra, semeia-se na desonra, morre na condição desonrosa que o pecado nos colocou e ressuscita em glória. Olha que coisa fantástica. Jesus não só resgata a nossa condição gloriosa natural, de corpo mais importante de toda a criação terrena, mas eleva a condição do nosso corpo em uma glória do Filho, na glória do corpo do Filho, um corpo que vai além das questões terrenas e físicas, um corpo que na terra está sofrendo a humilhação de ser menos importante do que os bichos, e de que o pecado não o iguala, como disse o filósofo Chicó, quando o cachorro morreu, o cachorro se uniu, o cachorro encontrou o único mal irremediável, que iguala todos os seres de um só rebanho de condenados, porque tudo que vive, morre. Bonito, né? Foi Chicó que disse no filme da Compadecida. Aí, é o que Salomão disse, no sentido da perspectiva pessimista da vida, de que não há diferença entre homens e animais quando a gente olha para a morte, né? Os iguala no sentido de levá-los à destruição, levá-los à sepultura e desfazê-los, né? Então, nesse sentido, o pecado trouxe essa humilhação de igualar o homem ao animal, até nesse sentido aí, sendo o homem a imagem e semelhança do Senhor, a coroa de sua criação, um co-governante, um co-auxiliar do Senhor na administração das coisas. Olha que humilhação, olha que rebaixamento. Só que a ressurreição nos dá um corpo junto com uma alma, em que não só estaremos acima dos animais, mas com Cristo governando tudo que é dele em todo o universo. Presta atenção nisso aí. Um corpo de vergonha ressuscitado em um corpo de glória, porque nós jamais seremos agora comparados a animais ou a seres inferiores. Nós seremos semelhantes a Cristo. Nossa referência e nossa ligação é Cristo. Somos com Cristo. Que referência fantástica. Aí, em vergonha, ressuscita em glória. Continua, permita Ricardo. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. A fraqueza tanto natural, a fraqueza das limitações deste corpo físico, que foi criado para esta realidade física terrena e temporal, essa fragilidade das limitações, que são potencializadas com o pecado, porque mesmo a condição natural nós tínhamos potenciais, o Presbítero Ricardo já até falou aqui sobre os potenciais linguísticos, cognitivos, criativos, genéticos do homem, né? Você olha para Adão, o conhecimento botânico, o conhecimento biológico, botânico de Adão é coisa fantástica, né? Linguístico de Adão, porque dizem que o homem aprendeu a falar depois que o macaco ficou em pé. Adão, a capacidade de raciocínio, o conhecimento, alguém já disse que Adão é uma enciclopédia ambulante. Quantos nomes, quanto conhecimento inato
né? Colocado por Deus na mente dele como imagem e semelhança do Senhor, e capacidade de absorção e de transformação, de produção cultural que Adão tinha lá no Éden. Vocês imaginam o quanto de cultura Adão não produziu, observando a natureza, colocando o conhecimento científico de Deus, que Deus deu para ele, de poder olhar para a criação e com o conhecimento divino em sua mente, transformar aquilo, observar aquilo, fazer conclusões, implicações, transformações extraordinárias. Quando você olha, por exemplo, quando você vê, quando acontece a morte de Abel, logo que Caim, logo assim, na narrativa, né? Tem tempo aí. Quando a Bíblia começa a falar sobre a descendência de Caim, ela vai falar da descendência de Caim com uma capacidade de produção cultural fantástica. Vai dizer assim: olha, entre os filhos de Caim tem os artífices, tem os artistas, tem os que manuseiam os metais, produzindo instrumentos, produzindo ferramentas, os que manuseiam e produzem e manuseiam instrumentos de corda, produz música, arte, instrumentos e ferramentas de uma série de coisas. Isso mostra que, apesar do pecado ter atingido a mente humana, o coração, a vida humana de uma maneira extraordinária, ela não é capaz de destruir totalmente a imagem e semelhança de Deus no homem, que é capaz de refletir o poder, a inteligência do Criador nele, capaz de criar, de transformar, de construir coisas boas para a vida. A família moralmente destruída de Caim, mas veja a grandeza da produção cultural descrita lá no texto, mais do que na descendência de Abel, de Sete, mostrando que, então veja, se em Adão, e mesmo imediatamente depois da queda, você tem isso, você imagina o homem, este homem com este corpo frágil, essa mente frágil, ele agora vai ser revestido de um poder que ele não tinha. Esse corpo é revestido de um poder que o capacita a suportar a eternidade e além das barreiras físicas e terrestres. Um corpo frágil ressuscita num corpo poderoso. Aí alguém vai dizer assim: pastor, o senhor está assistindo muito filme de ficção científica. Não, é a Bíblia aí. Ela está dizendo isso aí, está falando isso aí para nós. Um corpo fraco vai ser revestido de um corpo poderoso. E onde é que a gente vai ter essa ideia aí? Vamos lá para o corpo de Cristo, vamos ver essas coisas no corpo de Cristo. Interessante. Aí vejam aí. Continua aí, Ricardo. Termina não. Fraco. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Nós já explicamos, né? O natural, o espiritual contrastando o que é natural. O natural aí de Adão, o natural das limitações da condição da criação e também atingido pelo pecado, né? O natural atingido pelo pecado, certo? O corpo natural no corpo espiritual, no corpo glorificado, no corpo exaltado, no corpo forte, num corpo que não se corrompe, um corpo que não pode mais ser atingido pelo pecado. Tá? Um corpo não mais para só essa realidade terrena temporal, um corpo uma realidade extraterrena, extratemporal, o natural para o espiritual, o de Adão para o de Cristo. Porque se você ver o texto, ele continua dizendo que ele vai mostrar que é a diferença entre o de Cristo e o de Adão. O que Adão transmitiu para nós no seu corpo natural e o que Cristo transmite para nós no seu corpo espiritual. Veja aí, permita, Ricardo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pronto, aí ele vai explicar, explicar o que significa esse espiritual, natural, a relação com Cristo e com Adão, para a gente não perder muito tempo. Depois vocês podem. Então, vejam que esses qualificadores é só para mostrar que a diferença entre o corpo natural de Adão atingido pelo pecado, que foi legado a nós, que foi transmitido a nós, criado com as suas limitações para essa existência na terra e com capacidade de perder muito de seu potencial a partir do pecado. Agora um corpo físico em Cristo que tem agora qualidades que este corpo não tinha antes, que não se corrompe, que é forte, que pode suportar a eternidade,
que pode realizar coisas extraordinárias e que não se deteriora, e que é capacitado para ser habitação plena do Senhor, que o Espírito pode habitar como um templo santo a Deus. Aí, vejam comigo, por favor, alguns textos que falam da ressurreição de Cristo, para a gente ter alguma ideia do que esses qualitativos, essas qualidades do corpo espiritual, como eles estão presentes no corpo de Cristo, pelo menos como inferência do que os textos dizem. Vejam aí, primeiro Lucas capítulo 24, alguém vai nos ajudando aí, algumas pessoas abrindo os textos para a gente ganhar tempo. Lucas 24, de 36 a 43, outro abra Evangelho de João capítulo 20, versículos 19 e 20, Atos 1, de 9 a 11. Nós vamos entender um pouco desse corpo espiritual de Cristo, não corpo espírito, mas corpo físico espiritual, que é um corpo perfeito, incorruptível, forte e que expressa a glória da presença de Deus, que é espiritual, é perfeito, né? Capaz de suportar a eternidade, de viver a eternidade e viver com o Senhor. Vejam aí, e para o Senhor. Primeiro, Lucas 24, 36 a 43, quem achou aí? Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Muito bom. Algumas coisas aí assustadoras. Primeiro, Lucas não fala, mas acho que Mateus ou Marcos, quem tiver o texto aí paralelo, está na sua Bíblia em cima, tem um texto paralelo, não sei se é Mateus ou é Marcos, o texto sinótico deste, o outro texto que também fala sobre isso, não sei se Mateus ou Marcos vai dizer que eles estavam de portas fechadas. Estando eles de porta fechada, porque estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da morte, do sumiço do corpo de Cristo, e havia realmente uma ordem de perseguir os cristãos naqueles dias. Eles estão reunidos em um lugar de portas fechadas, e o indício aí é de que portas fechadas significa que essas portas eram fechadas por dentro, que para alguém entrar, veja que quando alguém chegava lá e queria falar com eles, batia na porta. Lembra que a igreja estava reunida quando Pedro estava preso? E aí estava reunido, aí bateu na porta, aí sou eu, tal, aí eles abriram a porta é fechada por dentro. Só para vocês terem alguma ideiazinha. Estando eles de porta fechada, apareceu Cristo no meio deles. Ou seja, como é que Jesus Cristo aparece aí no meio deles? Algumas possibilidades. Ou ele se teletransportou, ou seu corpo passou pelas barreiras físicas. Algumas possibilidades. Uma coisa é certa, ele não passou pela porta. É João, capítulo 20, verso 19. É João, né? Não é nem Mateus nem Marcos. É João 20, é ele que diz aí? Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Olha como os evangelhos são importantes. Aí, no texto de João explica que estava fechada a porta, só que ele não explica a reação dos apóstolos. Aí você vai para Lucas diz que eles gritaram e disseram: é um fantasma.
Por que que eles disseram que era fantasma? Porque Jesus apareceu do nada. Do nada Jesus apareceu, se pôs no meio deles e disse: Pai seja convosco, meus irmãos. Tomaram um susto e disse: misericórdia, é um fantasma. Pensaram ser um fantasma, só que eles viram que era Cristo. Olha aí, olha o físico, olha a identidade deste corpo. Eles olharam e perceberam que era Jesus. Viram que era Jesus Cristo. Aí disse: pastor, mas no caminho de Emaús, os discípulos não conseguiram identificar direito Cristo. Não é porque ele estava com o corpo, com a fisionomia dele bem mudada. Você esquece de uma informação importante no texto do caminho de Emaús. Vocês sabem que informação é essa? E o Senhor fazia com que eles não percebessem que era Jesus. Tem essa informação aí? Vê se eu estou mentindo aí. Eu estou botando essa informação no texto. Lá no caminho de Emaús, o texto diz que o Senhor fazia com que eles não percebessem que era Jesus. Só quando Jesus se retira deles, eles não têm mais a imagem de Cristo, ele não está mais ali presente. Aí eles voltam assim e dizem: era o mestre. E não é que quando ele falava, nosso coração ardia? Porque não é questão de que Cristo está mudado em sua fisionomia, ele perdeu sua identidade, sua fisionomia. Não, ele é identificável. Claro que este corpo é um corpo que tem diferenças de potenciais, ele vai trazer alguma questão, mas a identidade continua ali. Então Jesus entra no meio deles, indicando que foi uma aparição extraordinária. Ele não passou pela porta. É possível que Cristo tenha rompido barreiras físicas para estar ali, tá? Mas seu corpo é físico. Inclusive os discípulos acharam que era um fantasma, e Jesus desmistifica, e Jesus tira essa visão mística deles, dizendo: então, se alguém disser assim, não tem provas de que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente, ele diz assim: como assim, se o próprio Cristo disse que ele não era fantasma? O testemunho, se você é um crente e sua fé se baseia nas Escrituras, no testemunho apostólico, os apóstolos ouviram Cristo dizer que ele não era um fantasma e tiveram as provas materiais disso. Jesus disse: toquem aqui, pega aqui, toque em mim, sou eu mesmo. E ainda foi mais, disse: vocês ainda não estão acreditando que sou eu de verdade. Façam o seguinte, pega uma coisinha para comer, que eu estou com fome. O corpo físico de Cristo provavelmente passa por barreiras físicas, se alimenta. Aí alguém me perguntou: pastor, isso significa que a gente vai comer na eternidade? Isso significa que a gente pode comer na eternidade. Ah, mas comida não é por necessidade física, a gente vai ter necessidade? Quem disse que comer é só por necessidade? Prazer. É prazer. Deus fez coisas também para o prazer. É igual a ideia de que sexo é só para procriação. Vai, lê Cânticos dos Cânticos para tu ver se é só para procriação. Para tu tirar as crianças da sala e dizer assim: não, menina, isso aqui você não pode ouvir agora não. Salomão falando umas coisas lá pesadas para a mulher. Eu estava fazendo aconselhamento pastoral, pré-nupcial, e aí falando com um casal sobre a bênção da intimidade sexual, só trabalhando no Cântico dos Cânticos. A menina ficou assim, a boca aberta, e disse: ó como disse que é para o marido tratar a mulher na intimidade sexual. Aí ela regalou os olhos e disse: fale com ele que vai responsável por produzir a felicidade da intimidade sexual do casal. Ó Salomão dando os caminhos aí. Prévia, carícia, oh meu Deus, Salomão está cheio de informação para você que quiser. Vai lá, Salomão dizendo, ainda chamando o sexo no casamento de fonte profunda de prazer. Beba da sua cisterna e vai mal mais profundo. Ó, que coisa fantástica, você entender as implicações disso aí.
vá na sua própria cisterna e beba o mais profundo, se embriague dessa fonte, Salomão diz. Então, só uma informaçãozinha, de alguns já estão animados, já estão olhando com animação. Fala mais, pastor. Não, leia. Então, que eu não sei mais do que eu estava falando. Jesus se apresenta aos discípulos dizendo que a questão da fome, né? Vai comer. Esse corpo é capaz de comer. O próprio Cristo mostrou que no seu corpo, aí diz assim, o corpo de Cristo ainda não está glorificado. É claro que está. É o corpo ressurreto. Só que a manifestação da glória final deste corpo vai se dar quando ele for para o céu. A manifestação final. Mas seu corpo já está perfeito, glorificado, revestido de imortalidade, o corpo ressurreto de Cristo. Tá? Alguns dizem, por isso que ele não deixou Maria tocar nele. Não, isso não é verdade. Não é que Maria não podia tocar nele. Ele diz que Maria não poderia detê-lo, retê-lo, segurá-lo. Não era hora de estar ainda em comunhão final. Senhor, fica. Ele disse, não me detenhas que ainda não fui para o meu Pai. Ou seja, eu ainda preciso ir para poder retornar, para estarmos para sempre juntos. Inclusive preguei sobre isso quando expus João, falando exatamente que Cristo preparou os discípulos para uma separação temporária dele até a segunda volta, ou a morte deles. Porque Cristo ressuscita e não passa todos os 40 dias com eles. Jesus passa 40 dias na terra, né? Após a ressurreição. Mas ele não fica os 40 dias com os discípulos. Ele aparece algumas vezes para os discípulos e não fica. Não sabemos ao certo, porque a Bíblia não diz, mas uma das possibilidades é que Jesus já está preparando os discípulos para esta separação física temporária, preparando-os para a ascensão, o retorno de Cristo ao céu, para que eles sejam preparados a serem conduzidos por Cristo através do Espírito Santo, através da ação do Espírito. A presença agora não mais corpórea e física de Cristo, mas espiritual. Nós explicamos sobre isso na exposição de João. Então, Cristo aparece entre os discípulos, seu corpo físico exaltado, glorificado, que é capaz de passar por barreiras físicas, mas come, se alimenta, fala com os discípulos, toca nos discípulos, os discípulos nele, se relaciona fisicamente no sentido de abraçar, tocar, falar, prova cabal de que é um corpo físico, uma ressurreição corpórea, física, mas revestido de qualidades, essas que Paulo falou aí em 1 Coríntios 15, de força, de perfeição, de imortalidade, de incorruptibilidade, de um corpo forte, poderoso, glorioso, que é capaz de suportar e realizar coisas extraterrenas, extrafísicas, preparado para uma realidade de eternidade, de uma própria terra. Por exemplo, pastor, por que esse corpo físico com uma fisicalidade mudada? Porque nós também não sabemos como será a nova terra, meus irmãos. Apesar de alguns indícios lá em Apocalipse dizendo que não haverá mais mar, não sei se uma figura de linguagem realmente, não haverá mais mar, e ele vai dar algumas ideias lá dessa nova terra, né? É possível que não haja mais mar de verdade, realmente. Por quê? Sei lá, mas uma das possibilidades é, imagine todos os eleitos, desde o primeiro até a última volta de Cristo, a gente, né? Vivendo no mesmo tempo, juntos. Tem que ter lugar para esse povo, né? Então, lá em Apocalipse diz, e o mar já não existe mais. É possível que essa nova forma de terra, essa nova configuração de terra tenha mais espaço físico, certo? Aí são apenas indícios, mas é possível, porque precisamos realmente de espaço. Hoje a gente está falando de muitas pessoas na terra, né? Mas imagine todos os eleitos, todos os salvos, desde Adão e Eva até a volta de Cristo, juntinhos todos. Será que tem gente, cara? 50 bilhões. Tem gente aí, não tem? Tem gente, não tem? Tem gente, muita gente. Daí alguns acharem que também o inferno passa por reforma. Como assim, pastor? A Bíblia fala do inferno sendo lançado em um lago de fogo.
A ideia de que parece que o inferno tem umas ampliações aí, algo maior, um lugar maior. Pelo menos é um indício que o texto dá: o inferno será lançado no lago de fogo. A ideia de um inferno preparado para todos os condenados viverem sob a sua condenação eternamente bem folgado. Desculpem a ironia, com folga, com espaço suficiente para serem punidos devidamente. Então, um outro texto aí, por favor, Atos 1, de 9 a 11, a gente encerra aqui. Encerra aqui não, vamos encerrar falando dos textos da ressurreição dos ímpios, quem tem que terminar 87 hoje, se Deus quiser. Vejam aí, Atos 1, de 9 a 11. Apareceu de maneira misteriosa, extraordinária no meio dos discípulos, um corpo que ressuscitou o físico, mas um físico poderoso, que também tem continuidade com o anterior, pois come, sente, fala, é palpável, é real, é físico, mas um físico que é capaz de superar limites e barreiras físicas a ponto de habitar espaços celestes sem ser destruído. Olha este corpo de Cristo subindo aos céus. O corpo que ele ressuscitou, o corpo físico transformado. Este corpo foi capaz de voar diante dos porque ele foi elevado ao céu, e é elevado subindo. Ele não disse para o alto e avante, com certeza, mas para o alto e além, mas subiu, levitando diante dos discípulos, subindo, voando diante dos discípulos, esse corpo físico. E os discípulos olhando e vendo as nuvens cobrindo, ele passando pela atmosfera, ele passando por todas essas esferas do universo, indo para o céu, sem roupa de astronauta, sem nenhuma roupa especial. Vai tentar fazer isso agora? Passa aí, tenta romper essas barreiras da atmosfera, da estratosfera, com o seu corpinho que você está agora. O que é que acontece? O que é, Ricardo? O que acontece? Vai morrer, né? Não, tá. Ele não precisa de passar muito, não, sabe? Começar a triscar só. Morre. O corpo de Cristo subiu sem ser destruído, junto com os anjos acompanhando ele, subindo. E os discípulos olhando, abismados, olhando. Aí o anjo disse: vocês estão olhando o que aí? Esse aí que vocês estão vendo, voltando para casa, indo para o céu, o corpo que saiu do terreno. Por isso que Paulo disse: o que é temporal, natural, para o que é espiritual, para o que pode experimentar coisas celestes, espirituais, eternas, etéreas. Este corpo físico, rompendo barreiras físicas, temporais, seu corpo adentra, não vai só para o céu, mas ele entra numa realidade de eternidade. Porque o anjo disse assim: este que você está vendo subir, volta do jeito que você está vendo ele subir. Lá seu corpo não sofre alteração nenhuma, a não ser ajustar-se à sua natureza divina, para ser o meio pelo qual a sua natureza divina se manifesta. Porque tem outra coisa extraordinária do corpo físico de Cristo, né? Ele não é só um corpo perfeito, glorioso para a sua alma perfeita, mas ele é um corpo capaz de suportar a manifestação da glória de Deus através dele. E Cristo não deixa o corpo dele lá e vem. Claro, é óbvio, quanto à sua natureza divina, ela está aqui, mas ela não se separa de sua natureza humana. Sua natureza humana é que não pode vir para cá junto com a sua divina, certo? Agora,
Ele está presente espiritualmente conosco, como Deus, mas seu corpo físico está lá no céu, está lá, junto com a sua natureza divina. Mas como é que ele está aqui? Porque Deus é onipresente. Isso é a condição da natureza divina. Então, como Deus, ele está aqui. Agora, como homem, Cristo está lá com o corpinho dele lá no céu, aguardando o dia de seu retorno. Por isso que a volta dele é volta corpórea, volta física. Por quê? Porque Jesus já está aqui. Ou você não acredita? Jesus não está aqui não, irmãos? Então você não acredita que ele é Deus? Jesus está aqui. Por quê? Porque ele é Deus. Como Deus, ele é onipresente. Espiritualmente ele está aqui presente. Agora fisicamente não. Tá? Por isso que seu retorno é corpóreo, físico. Sua vinda, sua segunda vinda é corpórea. A primeira foi encarnação do Verbo, foi o Deus tomando forma humana, ele vindo como homem no corpo, sendo gerado, passando pelas fases do desenvolvimento humano. Agora ele volta com aquele corpo que ele ressuscitou, ele volta à terra com aquele corpo. Por isso que os anjos dizem: como viram subir, o verão descer. Olha que corpo fantástico, olha que capacidade de suportar. Ele está lá na eternidade, no céu, vivendo. O seu corpo não se deteriora mais, preparado para a eternidade. Não há alteraçãozinha. Pastor, mas João viu Jesus como um velho de cabeça branca. Sim, mas ele viu Jesus saindo fogo pela boca, saindo espada pela boca. São figuras, símbolos, visões que João tem para uma realidade espiritual. Ele não é a descrição da condição real de Cristo. Ele está lá com o seu corpo, como homem e Deus ao mesmo tempo. Tá? Seu corpo físico suportando e sendo capaz de manifestar o poder de sua glória divina através dele. Olha, uma coisa fantástica, maravilhosa. Então, nosso corpo, aquilo que Paulo disse, aquelas qualidades do corpo ressurreto, podem ser vistos aí nesses exemplos do corpo de Cristo, que Paulo diz que seremos semelhantes a Ele. Então, um corpo que vai suportar a eternidade, que vai poder ir para o céu ou a terra, ou ficar no novo céu, nova terra, e viver uma realidade de eternidade de uma maneira que ele não pode ser destruído. Se o Elias e Enoque, Elias e Enoque e Moisés, que o corpo sumiu, né? Moisés, o corpo sumiu, são enigmas para nós. Por quê? Porque nós temos algumas dificuldades com o que de fato pode ter acontecido com eles. Porque, por exemplo, Cristo, a ressurreição de Cristo é a base para a transformação do corpo. Então, assim, para Elias e Enoque para o céu, o corpo tem que ser transformado. Mas como é que eles têm um corpo transformado antes do próprio Cristo? Bom, uma das possibilidades é antecipar isso para eles na ligação com o próprio Cristo, como a própria redenção acontecia antes, né? Outras possibilidades. Mas a Bíblia diz que Cristo é a primícia. E a Bíblia fala que eles já apareceram. Aparecem para Elias, pelo menos, né? A Bíblia fala na transfiguração, né? Que estão com o Senhor, isso aí, não tem dúvida. Que estão lá com o Senhor. E aí é uma pergunta, né? Elias aparece como? Porque Elias não morreu, né? Seu corpo é transformado, então é seu corpo já glorificado, seu corpo já transformado, né? Seu corpo já glorioso, majestoso. É meio enigmático para nós, né? Porque a base de tudo isso é a ressurreição de Cristo. Então pode ser uma antecipação do que ocorreu com o próprio Cristo, Cristo antecipando para eles essa glória. É possível que seja isso. Para a gente finalizar, o texto diz que haverá também ressurreição dos mortos. Abram aí, claro que é a ressurreição dos mortos, dos ímpios, dos injustos, dos ímpios. Daniel capítulo 12, versículo 2, João 5,
27 a 29. O texto diz: o corpo dos crentes ressuscitados, ressurretos, serão revestidos de poder, espirituais e incorruptíveis, feitos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. E os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para a vergonha, como por um juiz ofendido. Cristo mesmo dará a ordem da ressurreição dos ímpios, não com esta glória como dos crentes, mas com algumas qualidades também. Vejam aí, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uma coisa interessante aí, há uma similaridade, né? Vai dizer assim, ambos ressuscitam, aí é a ressurreição corpórea, física, ambos ressuscitam, e ressuscitam para experimentar realidades eternas. Porém, agora a diferença: um para glória eterna, para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Aí cai por terra a ideia adventista de que a condenação não é eterna, de que não há inferno, porque Deus não vai condenar o ímpio para sempre. Deus é amor, ele não há de... Mas olha qual é isso, e o próprio texto derruba. Por quê? Porque a glória do crente é de durabilidade igual à da condenação do ímpio. A vida eterna e a condenação eterna. Ó, está entendendo? A Bíblia sempre coloca na mesma condição: alegria eterna, tristeza eterna, gozo eterno, condenação eterna. Então não há base para dizer que o inferno é temporal, passageiro, e Deus vai pegar e destruir e aniquilar os ímpios no dia do juízo. Se a Bíblia diz que, a semelhança do que acontece com o crente, se o crente goza bênção eterna, o ímpio recebe condenação eterna. Ó. E aí Daniel está dizendo: ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para o horror, o desprezo, a condenação eterna. Vejam aí João 5, 27, 29. Depois nós vamos ver especificamente o que ocorre com os ímpios na ressurreição para o juízo, né? Vejam aí, 27 a 29. João 5, 27 a 29. Que tiver feito bem para a ressurreição da vida, que tiver praticado mal para a ressurreição do vida. Olha aí, Jesus ratificando a profecia de João, de Daniel, dizendo: eu sou este que tenho poder e autoridade de trazer o fim a todas as coisas com a ressurreição, e com a minha voz, com ordem de comando, como um general ouvindo seu rei, uma trombeta será tocada, e pela voz, pela ordem do Senhor, os mortos ressuscitarão, uns para a vida, outros para a condenação. Veja aí a ressurreição de ambos, dependendo da ordem de Cristo, da voz de Cristo. Cristo também ressuscita os ímpios. Cristo não só ressuscita os crentes, também ressuscita, porque é pelo poder. Se não for o uso do poder da palavra de Cristo, eles não podem voltar à vida. Não é algo natural, não é algo natural que o homem morre e volta a qualquer hora. Cristo, o Criador, Redentor, precisa dar a voz de comando para que eles voltem à vida. Então volta à vida os ímpios e os justos, os crentes e os ímpios. Porém, os ímpios para a condenação eterna. Então a ressurreição é corpórea para todo mundo, porém com condições diferentes, para destinos diferentes. Porém tem uma similaridade também nessa ressurreição: esses corpos ambos preparados para suportar a eternidade.
A do crente para a vida eterna, capacitado com qualidades para a vida eterna, para o gozo eterno. Os ímpios terão um corpo revestido de uma imortalidade, no sentido de que ele não pode mais ser destruído, não pode morrer, porque ele vai sofrer eternamente no inferno. Um corpo capaz de sofrer, daí alguns pensarem que é semelhante à tragédia do Prometeu acorrentado. Vocês conhecem essa mitologia, essa peça mitológica de Esquilo, grande escritor grego? Esquilo escreveu a peça Prometeu acorrentado, que diz que Prometeu entregou o fogo da vida eterna, traiu Zeus, né? Prometeus traiu Zeus, é da mitologia grega. Prometeus traiu Zeus e deu o fogo da eternidade aos homens. Zeus então o condenou a viver eternamente amarrado sobre o pico de uma montanha, em que por toda a eternidade um corvo vinha, comia o seu fígado, o fígado, e o fígado se reconstitui, ele vem de lá e come de novo, ele se reconstitui, vem de lá e come de novo, isso por toda a eternidade. Apesar de ser uma mitologia, é um texto mitológico, ele reflete um pouco para a ideia da realidade de sofrimento eterno no inferno. Não vai ter bicho lá comendo. Não sei, Jesus disse que tem verme que não morre, né? Necessariamente o que produz esse sofrimento. Claro que a essência da produção desse sofrimento é a presença da ira de Deus, intensificando uma mente condenada, mas se há elementos que compõem esse sofrimento ali, não sabemos exatamente. Além de fogo, né? Que alguns acham que é literalmente fogo. Dizem que uma das piores torturas que existem é a pessoa ficar debaixo de uma pingueira e ali o pingo caindo indefinidamente, a pessoa chega à loucura. Assim, a ponto de Salomão comparar isso com a mulher rixosa. Ele diz que a mulher rixosa é como uma goteira. Sim. Eu estou dizendo não, mas foi Salomão, viu? Salomão disse que uma mulher rixosa, contenciosa, que fica o tempo todo falando, é como uma goteira na casa. Salomão que diz isso, como uma goteira na pim, pim, pim. Então a condição de não ter fim, né? O suplício talvez seja pior do que a própria dor em si, ou do sofrimento. A tortura, né? A tortura em si. A tortura em si. Tá. Sim, irmão Davidson, para gente finalizar, eu já li os textos, nós vamos só dar oportunidade. Sim. Não, já falamos sobre isso. Não existe lugar paralelo como purgatório, nem mundos paralelos. É céu e inferno. Agora, tanto o céu como o inferno não é a condição final deles, é temporária. Mas já explicamos também isso. Aqui no vídeo vai ter a descrição do link do outro vídeo que eu expliquei isso, mostrando que na realidade é uma condição de destino eterno, mas ainda não final. Por quê? Porque tanto o gozo do crente depende dele estar completo e pleno de corpo e alma. Então ele está lá gozando, mas ainda não é pleno e completo. É pleno e completo? Não. O que a alma dos crentes esperam? O corpo, a união final com os outros crentes, um novo céu e a nova terra. Então já é uma realidade gloriosa, majestosa e perfeita, mas ainda não é completa. Então o céu para os crentes também é estado intermediário, temporário. O inferno dos ímpios, que está sofrendo na alma, também é temporário, porque eles ainda vão ouvir a sentença final do Senhor, que vai intensificar sua dor e seu sofrimento, vai se unir a Satanás e os demônios e os outros ímpios, tudinho junto lá sofrendo, que aí tem a tortura de ouvir outros também sofrendo e coisa mais. Este lago de fogo indica também que é um potencial, é um inferno potencializado para experimentar também, esse indivíduo experimentar, não só na sua alma, mas alma e corpo o inferno. Aí há potenciais aí aumentando, está entendendo? Então, já é uma realidade que eles experimentam hoje, mas ela ainda não é completa.
nem da condenação do ímpio, nem da glória do crente. Já falamos sobre isso, sobre que no início fala sobre o que acontece com os crentes quando eles morrem, né? Está aí na descrição do vídeo, vai estar lá em casa, eu vou botar. Falei só sobre isso na pergunta 86, 85, coisa desse tipo. Sobre o que acontece com os crentes quando eles morrem. A alma dos crentes aperfeiçoada vai para o céu, mas esse é um estado temporário e intermediário, que a gente chama de estado intermediário da alma. Ou seja, não é final, porque a Bíblia fala que a habitação final do crente, ela depende da ressurreição do corpo, que vai unir o corpo perfeito com a alma perfeita, a comunhão final com o Senhor e com a igreja. Isso tudo vai trazer potenciais de glória, de gozo, de alegria, que ainda não pode ser experimentado, tá? E um novo céu e nova terra. Nem este céu que eles estão agora não vai existir mais. Um novo céu e uma nova terra, feita sob uma perspectiva da restauração de todas as coisas em Cristo, o Rei Cristo trazendo essa realidade para nós que ainda não conhecemos, que a gente só vai conhecer depois da ressurreição, depois do julgamento final, depois do juízo final, na realidade, julgamento, né? Então, meus irmãos, então não tem aí, porque eles vão ficar, um vai para o inferno, outro vai para o céu, eles não podem ir antes lá porque ainda não estão, não, imediatamente inferno e céu. Só que o inferno e o céu hoje são condições temporárias e intermediárias para a condição final do homem, porque ela só vai ser aplicada depois do julgamento. Você discutiu sobre esse assunto na pergunta 32, que fala em que tempo se realiza a comunhão em glória e os membros da igreja invisível têm com Cristo. A comunhão em glória e os membros da igreja invisível têm com Cristo realiza-se nessa vida e imediatamente depois da morte, e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição no dia do juízo. São os três estágios, os três momentos da glorificação, né? Aqui na terra, no chamado e na caminhada cristã, a morte não é o fim, a morte não põe a condição final do homem, mas intermediária, preparando para o fim, tá? A alma glorificada do crente esperando o fim, que é o corpo glorificado, o fim de todas as coisas, a união final com o Senhor e com a igreja, um novo céu e uma nova terra. Agora sim é a condição final, é a habitação final do homem. No mais, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. A gente continua na pergunta 89 e 90, falando sobre o que acontece logo depois da ressurreição, o juízo final. Não tem mais evento nenhum. Ressuscitou todo mundo, transformou os vivos, pronto, agora estabelece-se o julgamento final. Acabou. Esses são os elementos escatológicos, são os elementos do fim. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.